Mas Senhor, meus amados, estou feliz de estar aqui hoje. Estou feliz porque eu tive a oportunidade de falar. Estou feliz porque Deus me deu a oportunidade de vir para a casa dele, louvar, adorar, glorificar e exaltar o nome dele. Estou feliz porque no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, no versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tem muita gente perecendo aí fora, muita gente está morrendo aí fora, enquanto tem muitos no nosso meio que estão brigando para subir aqui em cima. E eu estive hoje no evangelismo à tarde, e a gente passou por uma quadra, e eu falei, vamos entrar nessa quadra aí. Vamos entrar nessa quadra aí. Olha, vamos entrar aí. Eu entrei na quadra e fiquei olhando assim, e os meninos começaram a olhar para mim também. Eu falei, viu, posso falar um minuto? Posso falar um minuto? Eles falaram, olha, pode falar, 1 minuto só, hein? Eu falei, 1 minuto, não preciso de mais. Eu falei, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto estão morrendo lá no mundo, nós estamos aqui, sem dar glória a Deus, sem dar aleluia. Olha, escuta só, ainda que a nossa prova seja grande demais, ainda que eu não tivesse toda a revelação bíblica, porém tivesse João 3,16, eu ia levantar a minha mão para cima e ia dar glória a Deus, porque Ele me amou de tal maneira. E essa tal maneira eu não consigo te explicar que tal maneira é essa. Você não consegue me explicar que tal maneira é essa. Ele me amou de tal maneira. Você não daria o seu filho para morrer por mim. Eu te informo que eu também não vou dar o meu para morrer por você. Mas Ele me amou de tal maneira, e por causa dessa tal maneira, independente do que eu esteja passando na minha casa, ainda que a minha família não esteja aqui comigo, para glorificar e exaltar o nome desse Deus, eu levanto a mão para cima e eu adoro, porque teve alguém que me amou, teve alguém que deixou o seu trono, e desceu até a morte, se esvaziou, deixou de si a sua glória, falou, olha Pai, eu não quero essa glória, eu me esvazio, eu dou quenoses, Pai, eu não quero isso, eu vou descer lá, porque tem alguém lá que precisa de mim, que precisa de amor, tem alguém lá que ninguém ama, tem alguém lá que ninguém gosta dele. É a presença de Deus que está aqui nessa noite. Quem sabe o seu dia foi um dia tribulado. Quem sabe você olha para Deus e fala, olha Pai, eu não sei por que é que eu estou passando por isso. Eu não sei por que é que eu estou passando por essa prova. Por favor, abra comigo a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo de número 5, versículo de número 11. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, versículo de número 11. Quando eu vim para a igreja hoje, eu vim sentindo a presença de Deus já. Porque eu vi um monte de jovens igual eu, que estavam no mesmo caminho que eu estava. A hora que eu entrei naquela quadra, eu olhei, eu vi logo de cara os 3 crentes que tinham parado no caminho. E eu falei, Jesus, eu vou ter que falar, que o Senhor me dá graça, porque eu preciso falar com esses meninos. E Jesus me deu graça, eu falei, eu tenho certeza que o semeador saiu a semear, e a semente foi lançada. Está escrito assim, olha, porém a mãe indignou-se muito e se foi, dizendo, eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. A Bíblia nos fala que Naamã era o chefe do exército do rei da Síria, e ela nos conta que Naamã era um homem valoroso, um homem que pelejava e vencia as pelejas, um homem que saía para guerrear, enquanto ele não fosse vitorioso, ele não voltava para casa. Era um vencedor, era um homem que não perdia, que não abaixava a cabeça para ninguém. Assim como muitos de nós obreiros aqui somos, assim como muitas das irmãs são, como muitos jovens são, não gostam de perder. Ele também não gostava de perder, ele era um homem valoroso, ele era um homem vitorioso. Só que a Bíblia fala que, porém, ele era leproso, que apesar de tudo ele era leproso, que apesar de ser vitorioso, que apesar de ser um vencedor na vida, ele era leproso. Havia um porém na vida de Naamã.
Havia uma coisa que fazia com que Naamã fosse diferente dos outros, porque ele fosse ninguém, porque ele era um leproso, ele era um doente. E quem sabe na sua vida está assim. Você tem feito tanta coisa, meu querido. Você que está me vendo pela internet tem feito tanta coisa. Você olha para a sua vida e fala: eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que ajuda os outros, eu sou uma pessoa que, se eu vejo necessitado, eu vou lá e dou comida, eu dou um agasalho, eu ajudo os outros. Porém ainda falta alguma coisa nas nossas vidas. Porém ainda tem uma lepra nas nossas vidas. Porém ainda falta alguma coisa. Naamã falou para o rei que ele queria ser curado, e o rei não tinha como curar. Aí havia uma menina na casa de Naamã, uma menina judia, e ela falou: oxalá Deus quisesse que o meu mestre estivesse lá na minha terra, porque lá na minha terra tem um homem de Deus que poderia curar ele. Eu aprendo com essa moça, que estava longe dos parentes dela, que estava longe dos entes queridos dela, que não tinha nenhuma amiga para ela conversar lá, pastor Rubens. Não tinha nenhum primo dela para ela contar segredo lá. Eu aprendo com ela que, independente da situação, eu aprendo com ela que, independente da circunstância, eu tenho que dar testemunho do Deus que eu sirvo. Eu aprendo com ela que, independente da fome, que independente da solidão, que independente da angústia, eu tenho que dar testemunho do Deus que eu sirvo, porque o meu testemunho pode salvar uma alma, porque o meu glória a Deus pode salvar uma alma, porque uma pessoa pode te ver: olha, não tem nada, não tenho o que comer, não tenho um bom terno para vestir, não tenho uma gravata bonita para usar, mas ainda assim ele levanta a mão para cima e adora esse Deus que ele serve. Aleluia. E ela falou: oxalá se ele estivesse lá.